Então, pessoal, vamos para o exercício P500, né? Um marco aí no nosso canal. 500 exercícios propostos, resolvidos. Claro que tem muito mais do que isso, né? E a gente chega aqui no conceito de massa específica e densidade, que é uma questão que deixa em dúvida muita gente, né? O que é a massa específica, né? A massa específica, né? Vamos ver aqui a densidade. A densidade é a massa que eu tenho de alguma substância, algum objeto, dividido pelo volume. Mas digamos que eu queira saber, eu peguei aqui um volume que tem alguns buracos ali, né, no meio. Eu tenho aqui um volume, né, qualquer que eu defini, de alguma substância. Pô, mas eu quero saber... Aí aqui tem uns buracos aqui dentro. Aí eu não quero pegar esses buracos, então eu vou pegar um volume menor, né? Aí eu vou tentar tirar uma parte aqui onde não tem buraco, né? Eu não tenho nenhum buraquinho aqui para não atrapalhar, né? Porque senão eu fico pegando ar, né? Se eu pego, por exemplo, esse volume aqui, já vai me dar uma diferença, né? Porque aqui, esse D1, essa densidade 1, eu vou ter uma massa, mas a massa vai ser menor do que se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, né? Que está maciço. Que aqui tem um buraquinho, então aqui eu vou ter uma massa menor, né? Com o mesmo volume, peguei o mesmo volume V1. Aí eu pego esse cara aqui, o D2. Eu já vou ter uma massa aqui que é maior, né? Sobre o mesmo volume V1, né? Já vou ter uma densidade aqui diferente daqui, porque eu peguei um pedacinho que tinha um buraco, eu tenho menos massa, né? Outra coisa, eu posso também variar o volume. Em vez de pegar esse cara aqui, eu pego um pedaço aqui maior, né? Então eu vou pegar mais massa e um volume maior também. Ou eu posso pegar um objeto que seja assim, né? Que ele aqui no canto ele tem um corte aqui de um outro cubo aqui, né? Seja aberto. Aí quando eu pego, por exemplo, esse cubo aqui, ó, por dentro dele, um cubo, essa parte toda aqui sai fora, né? Então eu já estou pegando um outro volume diferente, né? Então tudo isso eu tenho que analisar. Então, para eu evitar pegar essas bolinhas de ar, o que eu vou tentar fazer? Eu vou começar a diminuir o meu volume, né? Já que a coisa se mantém proporcional, né? Isso aqui tem uma massa grande, né? Eu peguei esse cubo todo e eu peguei um volume grande também. Então, vou achar uma determinada densidade, né? Quando eu diminuo o volume que eu estou pegando, eu pego agora um cubinho menor, consequentemente, eu também estou pegando uma massa menor, né? Mas então essa razão, se isso aqui for maciço, né, acaba ficando igual, porque eu diminui o volume que eu estou pegando, mas consequentemente ali tem menos massa também. Então essa razão, essa proporção acaba ficando igual. Se eu pegasse isso aqui fosse maciço, né, um cubo maciço de ferro, por exemplo, peguei o cubo todo, né, eu vou ter uma determinada quantidade desse volume aqui que eu peguei, eu tenho uma determinada quantidade de massa. Se eu pegar agora um cubinho menor, né, eu peguei um volume menor, mas eu também peguei menos massa. Então acaba que essa razão se mantém igual. À medida que eu vou diminuindo o volume, eu posso pegar um volume qualquer, né? Tem uma bola aqui dentro, uma esfera maciça de ferro lá dentro. Mas o volume que eu peguei da esfera também vai ter menos massa. E eu posso diminuindo, né? Pegar uma bolinha cada vez menor, né? Eu vou ter cada vez menos, um volume cada vez menor e uma massa também cada vez menor. Então essa razão vai se mantendo. Até que eu chego
para evitar pegar qualquer bolha de ar, qualquer coisa, eu vou diminuindo esse volume, vou diminuindo, até que eu chego num volume que seja infinitesimalmente pequeno. Essa palavra infinitesimal, né, quando vocês estiverem na graduação, na faculdade, vocês vão usar muito isso em cálculo, né? Essa noção de infinitesimal. Que aí eu chego numa densidade, que aí eu vou chamar de massa específica, que ela vai ser um infinitesimal, né? Seria aí uma derivada, né? Um diferencial da massa. Eu pego um pedaço diferencial de volume, consequentemente, eu pego um diferencial de massa. E o que é isso, né? Seria um pedaço infinitesimalmente pequeno, infinitamente pequeno, que eu vou tentando evitar essas bolhas, vou tentando evitar, então eu vou diminuindo, para não ter a chance de eu pegar nenhuma bolha ao analisar qual é a densidade do meu material, né? E aí está a diferença entre a física e a matemática, né? Na matemática eu posso imaginar isso aqui, né, é infinitamente pequeno quanto eu queiro na minha mente, né? Eu pegar o menor pedacinho possível, tanto de volume quanto de massa, né? Mas se a gente está falando de uma substância, por exemplo, gás carbônico, qual é o infinitamente pequeno que eu posso pegar do gás carbônico, né? O gás carbônico é CO2, né? O menor que eu posso pegar aqui é esse pacote. Se eu pego, por exemplo, só o carbono, aí eu já não estou pegando gás carbônico, eu estou pegando o elemento carbônico. Já deixa de ser a substância que eu estou analisando. Essa substância, né, ela está intrinsecamente ligada ao fato desses três átomos aqui estarem juntos. Quando eles estão separados, já não é mais a substância, né? Aí já é a outra, ou é o carbono, ou é a molécula de oxigênio, o próprio oxigênio, né? Gás, oxigênio. Se eu pegar só o O de um lado ou de outro, já não é mais o gás, é o átomo de oxigênio em si. Já não é mais o gás oxigênio, né? Então, quando eu estou falando de alguma substância, a menor coisa que eu posso pegar seria o próprio átomo, né? Por isso você vê lá na tabela periódica, né? Quando eu tenho um determinado elemento, o menor peso atômico lá é o de um elemento em si, né? De um átomo daquele elemento. E se eu estou falando de alguma substância, alguma coisa que é feita por dois compostos, dois átomos diferentes, né? Então, o menor que eu posso pegar seria a menor molécula aí no caso, né? Então, quando eu estou com esse conceito de massa específica, né, na física a gente tem que analisar, a gente não vai entrar muito nisso aqui, mas esse infinitamente pequeno vai ser a menor coisa que compõe a minha substância, né? Mas no caso aqui a gente não vai entrar nisso. A gente só tem que saber o seguinte, que a massa específica, eu imaginar que eu estou pegando uma coisa muito, muito pequena para não ter nenhuma chance de eu ter um volume aqui vazio, sem massa, né? E ficar só a contribuição do volume naquela área e eu não ter a contribuição da massa, né? Porque é isso que acontece quando eu estou calculando a densidade, né? Quando eu estou calculando a densidade, o que é essa massa? Eu posso dizer que é o somatório dessas micromassas que eu vou pegando aqui, né? E com esses microvolumes. Então, quando eu somo isso tudo, eu tenho o objeto que eu estou calculando, né? A densidade. Mas quando eu tenho aqui, por exemplo, um cubo vazio, ou uma bolha aqui no meio, né, de ar, eu só tenho aqui a contribuição do volume. O volume, quando eu somo, eu continuo somando o volume desse cubinho, mas ele não tem massa. Então, quando eu faço o somatório, essa massa aqui não incrementa a massa total, que aqui não tem ar, está vazio, né? Ou se estiver no vácuo, não tem nada aqui dentro, né? Então, quando eu fizer o somatório, o volume vai
vai continuar grande, mas a massa vai diminuir. Por isso que a densidade vai depender, né, se o objeto é oco ou não, né, vai depender da construção do meu objeto. E a massa específica não depende da construção, né? Ela vai depender do material, porque eu fui lá no átomo e peguei exatamente aqui da molécula, né? Peguei o tamanho da molécula e calculei qual é essa massa, o volume que ela ocupa, que eu escolhi, e vou dividir, vou achar uma massa específica. Então ela é independente disso. Já a densidade não, ela depende da construção. Se for oco aqui dentro, vou ter menos massa, consequentemente a densidade vai diminuir, né? Porque a massa aqui ela é proporcional e o volume é inversamente proporcional. Se eu mantive o volume e diminuir a massa, isso aqui vai diminuir, então esse número aqui como um todo diminui, vai ficar mais leve, né? Eu falo que o objeto é menos denso, né? Então o que que acontece aí? Quando o objeto é maciço, completamente maciço ou homogêneo, a densidade passa a ser igual à massa específica, né? Porque não faz diferença, né? Se eu tenho um cubo aí de ferro maciço, eu posso dizer que a massa específica dele, que a densidade vai ser igual à massa específica, né? Porque ele é maciço. Esse cubo que eu estou olhando aqui, eu não sei se é um cubão, se é um cubinho, se ele faz parte de um cubo maior. Pode ser que ele seja o infinitesimalmente pequeno da massa específica, e ele esteja num cubo gigante, e ele seja só um pedacinho pequeno. Não importa, ele é maciço, né? Então a densidade vai se equiparar à massa específica. Porque justamente isso aqui é uma razão, né? Então não importa. Se eu peguei um volume gigante, mas eu tenho a massa total aqui, né? Quando eu fizer a razão, vai ser a mesma coisa que eu tivesse pegado um volume muito pequenininho, né? E pego aqui uma massa também muito pequenininha. Vai dar a mesma razão, como é maciço, né? E homogêneo também, né? Que a densidade vai depender se é homogêneo. Se eu tiver um cubo aqui que metade dele é de chumbo, metade é de alumínio, né? A densidade já não vai ser igual a de um cubo ou de alumínio, de uma massa específica de alumínio ou de chumbo, né? Vai ser diferente. Um lado vai estar mais pesado e o outro vai estar mais leve, né? Vai ter uma massa específica mais pesada desse lado e uma massa específica diferente daqui, menor aqui, né? Então já não vai dar igual também. Ele tem que ser maciço e homogêneo ao mesmo tempo. Os líquidos, né? Já se supõe que eles são sempre homogêneos, né? Porque eles se misturam. Se eu tiver uma mistura lá de algum ácido, não sei o que, justamente eu vou ter ali qual vai ser a menor unidade. Vai ser aquela molécula da mistura, né? Que faz ali a mistura entre os dois componentes. A mesma coisa se eu fizer uma liga aqui. Não sei nem se dá para fazer uma liga de chumbo com alumínio, provavelmente. Mas quando eu misturo, qual vai ser a menor unidade? Vai ser uma molécula. Se tiver na mesma proporção, né? Vai ser um átomo de chumbo com um átomo de alumínio misturado, né? Aquilo ali vai se tornar a minha menor unidade. E aí eu consigo calcular a massa específica desta liga, né? Que agora é a substância que eu estou analisando, tá? Então, a densidade só vai ser igual à massa específica se o corpo for maciço e homogêneo, né? Porque aí, como a gente viu, eu tenho a mesma proporção, né, entre massa e volume nos dois casos, né? Se não for maciço, ou se tiver buracos, ou eu vou ter menos massa e o volume vai continuar o mesmo se eu tiver buracos, ou eu posso pegar um volume maior e ter menos massa, no caso também, né, se não for maciço. Eu posso pegar isso aqui e analisar esse volume aqui, ó, cheio de ar também,
Pegar um volume desse tamanho aqui, eu sou livre para fazer isso. Aqui está cheio de ar e aqui está com o meu componente. Ah, mas eu quis analisar esse volume aqui. Tudo bem. Na densidade você é livre para fazer isso. Você analisa um volume que não tem nada a ver, só tem massa aqui no cantinho. Então eu vou achar uma outra densidade, diferente, de acordo com o que eu quis analisar. A massa específica não, ela é sempre a mesma para determinadas substâncias, ela não muda. Então vamos fazer aqui, né, o primeiro exercício, que é o P500. Né? Uma joia de prata pura. Então, olha aí, eu só tenho átomos de prata aqui. Homogênea, maciça, né? Então ela não tem nenhum buraquinho, não tem nada. Tem massa de 200 gramas e ocupa um volume de 20 centímetros quadrados. Determine a densidade da joia e a massa específica da prata. A gente já viu, né? Se eu tenho alguma coisa maciço e homogêneo, né? Então a massa específica vai ser igual, a densidade vai ser igual à massa específica. Né? Eu não preciso calcular duas coisas separadas. Então vamos lá, ó. Neste caso, massa específica é igual a densidade, que é igual à massa que eu estou analisando, dividido pelo volume. Né? Eu vou achar isso em gramas por centímetro cúbico, que é o que geralmente se dá. Né? Então, a densidade, a massa específica, é igual a 200 gramas, dividido pelo volume que ele me deu, 20 centímetros cúbicos, né? 20 dividido por 2, eu vou achar aí 10 gramas por centímetro cúbico. A densidade e a massa específica têm o mesmo valor nesse caso. Né? Deixa eu ver se ele deu aqui prata. Não botou na tabela, não. Achei aí a massa específica da prata igual a 10 gramas por centímetro cúbico, que nesse caso é igual à densidade deste volume, né, que eu peguei. De um volume de 20 centímetros cúbicos, pois dentro dele não tinha ar, não tinha nada, só tinha prata mesmo. Então, calhou de ser igual à massa específica. Tá bom? Então é isso aí, gente. Obrigado, um abraço e bons estudos.